Muito bem, pessoal. Vamos começar mais uma aula sobre figuras de linguagem. Nessa aula, nós vamos ver as figuras de construção e, na sequência, as figuras de som e harmonia, ok? Na aula passada, nós vimos as figuras de pensamento e eu fiz uma pequena revisão das figuras de palavras que foram vistas na aula retrasada. Agora a gente vai conhecer, então, as figuras de construção. Mas antes, vale a pena lembrar, fazer uma breve revisão aí sobre as figuras de palavras e as figuras de pensamento, né? Para seguir uma linha aí uma linha de raciocínio, né? Para vocês acompanharem aí, então, as próximas figuras que virão, que são as figuras de construção, junto com as figuras de som, harmonia. Lembrando que eu vou sempre estar seguindo a apostila de vocês, ok? Todas as figuras que eu vou falar aqui de construção estão lá na apostila de vocês. Caso eu tenha esquecido alguma, pode comentar, mandar no meu e-mail, mandar nos comentários aqui do vídeo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos conhecer então as figuras de construção, as figuras de som, harmonia, mas antes vamos reviver lá, vamos passar, relembrar, né? Quais foram as figuras de palavras e as figuras de pensamento que vimos nas aulas passadas? Então vamos começar pelas figuras de palavras, né? Vamos relembrar aí quais foram as figuras de palavras que vimos nas aulas passadas. Então, a gente começou com a metáfora, que é a comparação subjetiva, subentendida na frase, uma comparação mais poética. Na sequência veio a comparação, que vai ser uma comparação mais objetiva do que a metáfora, uma comparação direta e que usa de conectivo de comparação, né? O como, o assim, o tal qual. O assim aí ficou com três S, pessoal. Meus erros de digitação são incríveis. Na sequência, a metonímia. A metonímia é aquela da transposição de significados, que acontece aquela troca por evocação, que uma palavra lembra a outra, e não por sinônimo, não porque as palavras são sinônimas. A metonímia é aquela que tem um tanto de metonímia, autor pela obra, né? Aqueles tantos de exemplos que a gente já viu aí. A quarta figura de palavra foi a perífrase, que é a substituição de palavra por expressão ou palavra que a celebrizou, né? E a quinta, a sinestesia, que é a fusão de sentidos de esferas diferentes, de esferas de sentidos diferentes, né? Que causam um efeito expressivo forte. É quando você mistura os sentidos, a visão, a audição, o tato, né? E vai causar aí uma fusão sensorial aí, ok? Então essas foram as figuras de palavras. Agora vamos revisar então as figuras de pensamento, que foi da aula passada. Então a gente viu a hipérbole, que é o exagero intencional na expressão, o eufemismo, que é aquela forma de suavizar o discurso, né? Deixar uma coisa meio triste, assim, mais amena, mais polida. A ironia, que é a representação do contrário do que se afirma, né? Sempre com um tom ali, na maioria das vezes, com um tom sarcástico. A personificação, que é quando a gente atribui qualidades e sentimentos a seres inanimados. A antítese, que é o uso de termos que têm sentidos opostos. Preto, branco, baixo, cima, né? São palavras com sentidos opostos ali na mesma sentença. O paradoxo, que é um pouco parecido com a antítese, mas só que em vez de ser termos que têm sentidos opostos,
o paradoxo vai ser ideias de sentidos opostos que acaba fazendo um sentido no final, né? Quando você lê tudo ali, acaba que fazendo um sentido. E por fim, a gente viu a gradação, que é a apresentação de ideias que progridem de uma forma crescente. As ideias vão progredindo ali dentro da sentença de uma forma crescente, né? Falou, gritou, berrou, até que o ouvisse. Seguiu aí uma ordem crescente aí, as ideias. Então essas foram as figuras de pensamento que nós vimos na aula passada. Agora a gente vai dar sequência aí e vamos conhecer então quais são as figuras de construção e as figuras de som, harmonia. Então olha só, as figuras de construção. A gente viu na aula de figuras de palavras que elas são o quê? Elas são um desvio da significação própria das palavras, né? Então, quando acontece esse desvio na significação própria das palavras, nós temos então as figuras de palavras. Já as figuras de pensamento, elas são processos estilísticos, né, na esfera do pensamento ali. A gente vai ter o paradoxo, antítese, ok? E o que vai ser então as figuras de construção? As figuras de construção, pessoal, elas vão visar aí, vai transmitir a mais concisão à frase, mais expressividade para a frase, vai afastar um pouco as frases das estruturas regulares, das estruturas normais dela, vai meio que transformar isso aí, tá? Vai deixar a frase mais expressiva, mais elegante. Então esse aí é o papel da figura de construção, tá? Que também pode ser chamada de figura de sintaxe, ok? Então vai trabalhar na sintaxe aí, na construção, na ordem da frase. Por isso que ela também é chamada de figura de sintaxe. Então vamos conhecer agora então as principais figuras de construção seguindo a ordem da apostila, ok? Vamos lá então. Então, a primeira figura de construção que a gente vai ver aí, seguindo a ordem da apostila de vocês, vai ser a elipse. Então, o que vai ser a elipse? A elipse, ela é a omissão de um termo, ou até mesmo de uma oração, que se identifica de forma fácil. Então, é quando você faz uma espécie de economia de palavra. Você esconde ali uma palavra para você não ter que ficar repetindo ela, tá? Então, isso aí vai ser a elipse. Você vai elipsar, omitir, esconder a palavra dentro da frase ali, ok? A elipse, ela é chamada também de zeugma, tá? Então, elipse, zeugma, tem aí praticamente a mesma função, tá? Na apostila de vocês eu acho que está na ordem aí, essas duas, ok? Então, vamos ver os exemplos para a gente poder entender, então, o que é a elipse. O primeiro exemplo que eu trouxe está assim, ó. As mãos eram pequenas e os dedos finos e delicados. Então, o que foi escondido? O que foi omitido nessa frase aí? O verbo eram. Olha só, ele aparece no primeiro momento, as mãos eram pequenas e os dedos finos e delicados. Ali, antes do finos, caberia um outro eram. Só que para não ficar repetindo, ele foi elipsado ali. Então ele sofreu essa elipse aí. Então ficou: as mãos eram pequenas e os dedos finos e delicados. Em vez de as mãos eram pequenas e os dedos eram finos e delicados. Então isso é elipse, quando você omite algum termo da oração. Vamos ver o segundo exemplo, ó. Tomara você me entenda. Tomara você me entenda. O que foi elipsado aí? O que? Para dar um estilo na frase, ele foi elipsado. Então, seria: tomara que você me entenda. Aí ficou: tomara você me entenda. Ok? E um terceiro exemplo aí, ó.
Os corpos se entendem, mas as almas não. Então, o que foi elipsado? O se entendem, para ele não repetir de novo lá no final. Porque senão a frase ficaria assim, ó. Os corpos se entendem, mas as almas não se entendem. Então, para não ficar essa repetição, omitiu aí o se entendem, ele foi elipsado. Ok? Então, nós temos, então, a elipse, a primeira figura de construção, que é a omissão de um termo ou oração que se identifica de forma fácil. Você consegue ali perceber o que está faltando na frase, o que já apareceu e o que foi elipsado. Às vezes a coisa elipsada, o termo ou a palavra, ela não aparece, que é o que vai acontecer mais na zêugma, tá? Ela não aparece, igual no exemplo 2 aí, ó. Tomara você me entenda. Não, o que não tinha aparecido antes. Mas ele tá ali, escondidinho ali, dentro da oração ali, ok? Então essa aí foi a elipse. A próxima figura de construção é o hipérbato. Cuidado para não confundir com hipérbole. A hipérbole é aquela figura lá que tem a ver com exagero, né? A figura de pensamento que a gente viu na aula passada. Agora é o hipérbato. Então, o que vai ser o hipérbato? Ela é uma figura de construção onde acontece uma alteração da ordem direta da oração. Então, quando muda, né, muda-se a ordem de uma oração. Às vezes o sujeito vai para o final, né? Quando você muda a ordem ali da sintaxe, ok? Vamos ver os exemplos para poder ficar mais claro. Olha só o primeiro exemplo. São como uns anjos os seus alunos. Então, a ordem certa dessa frase seria: os seus alunos são como uns anjos. Aí houve uma alteração na ordem aí. Os alunos foi para o final, então ficou: são como uns anjos, seus alunos. Ok? Segundo exemplo, ó, é um trecho do hino nacional, que ele já é um hipérbato, olha só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. Então, essa oração, essa frase aí, a ordem certa dela seria: das margens plácidas do Ipiranga, ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Então, ela sofreu uma alteração aí, um hipérbato, ok? E o terceiro exemplo: do estúdio, os instrumentos foram retirados. A ordem certa seria: os instrumentos foram retirados do estúdio. Então, quando você altera a ordem direta de uma oração, nós vamos ter, então, um hipérbato. Tomando sequência, a gente vai ter o polissíndeto. Polissíndeto. O que vai ser o polissíndeto? É o uso repetido de conectivos intencionalmente. Então, quando você quer, né, de forma intencional, repetir os conectivos da sua oração, né? Então, olha só os exemplos aí, para ficar mais claro aí. Primeiro exemplo: as crianças falavam e cantavam e riam felizes. Então, repetiu o i, conectivo i, duas vezes aí, né? É um recurso usado mais para enfatizar mesmo, ok? O segundo exemplo: mão gentil, mas cruel, mas traiçoeira. Mão gentil, mas cruel, mas traiçoeira. Então, repetiu aí, conectivo mas. E o terceiro exemplo: trejeita e canta e ri novamente. Então, repetiu de novo o conectivo i. Geralmente, o conectivo i é o que mais vai ser usado aí nessas repetições, tá? Mas vai aparecer outros também, como mas e alguns outros. Então, quando você tem o uso repetido de conectivos, né, de forma intencional, a gente tem, então, a figura de construção conhecida como polissíndeto. Bora para a próxima, então. Agora, olha só. Depois do polissíndeto, a gente vai ter uma figura de construção chamada assíndeto. Polissíndeto, assíndeto. Então, o assíndeto ele vai ser o quê? Ele vai ser a
omissão de conectivos, tá? O polissíndeto ele era o uso repetido de conectivos. O assíndeto vai ser a omissão desses conectivos. É o contrário do polissíndeto. Em vez de ficar repetindo, vai sumir com todos os conectivos, tá? Geralmente também com o i, mas pode ser outros conectivos. Vamos ver os exemplos então, olha só. Primeiro exemplo aí. Não sopra o vento, não geme as vagas, não murmuram os rios. Não sopra o vento, não geme as vagas, não murmuram os rios. Então sumiu o i, né? Ficaria assim, ó, não sopra o vento, e não geme as vagas, e não murmuram os rios. Ok? Omitiu então o conectivo. O segundo exemplo. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. Omitiu também o i, em vez de ser a tua raça de aventura quis ter a terra e o céu e o mar. E o terceiro. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Em vez de usar o polissíndeto, que seria a tua raça quer partir, e guerrear, e sofrer, e vencer, e voltar. Ok? Então, assíndeto é o contrário de polissíndeto. Assíndeto vai ser a omissão de conectivos, enquanto que o polissíndeto, que a gente viu anteriormente, é o uso repetido de conectivos. Essa próxima figura de construção aí com um nome um pouco estranho, apesar que as figuras de construção praticamente todas têm os nomes estranhos, né? Essa próxima aí, chamada de anacoluto, ela vai ser a mudança repentina na estrutura da frase. Então, quando ocorre uma mudança brusca, uma mudança que vai quebrar ali a estrutura da frase, tá? É um pouco diferente lá da que a gente viu do hipérbato. O hipérbato é quando você tem uma alteração da ordem direta da oração. O anacoluto é uma mudança repentina, uma mudança brusca. Às vezes vai ser uma mudança tão de repente assim que vai ter termos da frase que vai ficar sem função nenhuma ali na sintaxe, ok? Vamos ver os exemplos então. Olha só, o exemplo número 1. Eu, parece que estou ficando zonzo. Olha só, eu, parece que estou ficando zonzo. Tá vendo? Tem uma mudança, uma quebra ali no fio da frase. Seria certo a frase, né, correta. Parece que eu estou ficando zonzo. O exemplo 2. A rua onde moras, nela é que desejo morar. Olha só. A rua onde moras, nela é que desejo morar. Parece que quebra a frase e vem com uma outra parte, assim, meio que não encaixa. Certo seria aí. Na rua que moras, é na rua que moras onde eu desejo morar. E o terceiro exemplo. Eu não me importa a desordem do mundo. Eu não me importa a desordem do mundo, né? Quebrou aí o fio da frase de novo. Seria a desordem do mundo não importa para mim, ok? Então, a gente vai ter anacoluto quando acontece essa mudança repentina na estrutura da frase, quebrando ali, interrompendo o fio da frase. Na sequência, a gente vai ter o pleonasmo. Pleonasmo. Essa aqui eu acho que vocês já ouviram falar, né? O pleonasmo vai ser o emprego redundante de palavras com a finalidade de enfatizar ou reforçar a expressão. Então, o pleonasmo é aqueles famosos subir para cima, descer para baixo, né? Sair para fora, entrar para dentro, né? Isso aí são os pleonasmos. Então, é uma figura de construção, ok? Vamos ver os exemplos aí. O exemplo número 1 é: foi o que vi com meus próprios olhos. Ó, foi o que vi com meus próprios olhos. Viu com os olhos. É um pleonasmo. Vê com os olhos. Se você vê com os olhos. É óbvio, né? Então, pleonasmo aí. Segundo exemplo. Sorriu para a Holanda um sorriso ainda maior. Ó, sorriu um sorriso. Outro pleonasmo, né? E o terceiro e último exemplo. Saiu para fora sem dizer nada. Saiu para fora, né? Saiu para fora sem dizer nada. Então, pleonasmo
é quando você tem um emprego redundante de palavras, né, com a finalidade de enfatizar ou reforçar a expressão. Então, essa é a função do pleonasmo. Dando continuidade, a próxima figura de construção aí é a silepse. A silepse, mais um nome estranho, né? Um pouco estranho aí. Então, o que vai ser essa tal de silepse? Ela vai ser a concordância com o que se entende, com a ideia na nossa mente. É uma concordância com a primeira coisa que vem na sua mente na hora que você está lendo a frase, e não com o que está implícito. Essa concordância, eu estou falando de concordância nominal ou concordância verbal, tá? E vão existir aí 3 tipos de silepse. A silepse de gênero, né, feminino e masculino, a silepse de número, plural, singular, e a silepse de pessoa. São as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? Vamos entender então com os exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem assim, ó. Vossa Majestade será informado acerca de tudo. Se você fosse concordar esse Vossa Majestade com informado, ficaria Vossa Majestade será informada, ok? Só que qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você lê Vossa Majestade? Rei. Então, ficou informado, como se fosse o rei será informado acerca de tudo. Então, ficou no masculino ali, ok? Então, é quando acontece esse tipo de concordância com, com o que se entende, com a ideia que vem na sua mente, e não com o que está implícito ali na frase. Vamos ver aí o segundo exemplo. Ó. Corria gente de todos os lados e gritavam. Ó, corria gente de todos os lados e gritavam. O certo seria, corria gente de todos os lados e gritava. Gente gritava. Só que gente, você já imagina várias pessoas, então ficou gritavam no plural, ok? Então ficou aí uma silepse de número. A primeira lá, do Vossa Majestade, é uma silepse de gênero. E esse segundo exemplo aí, a gente tem um exemplo de uma silepse de número. E o terceiro exemplo, a gente vai ter um exemplo de silepse de pessoa. O exemplo é assim: ele e eu temos a mesma opinião. Então, o que é ele e eu? Nós. Então, nós temos. Então, você concorda com o que vem na sua mente e não com o que está ali na frase, né? Ficaria, ele e eu tenho a mesma opinião, mas não. Então, ele e eu temos. Você concorda com a ideia. Beleza? Então, a silepse é isso. Quando acontece essa concordância com a ideia que vem na mente, não com o que está implícito na frase. E a última figura de construção que a gente vai ver hoje aí, seguindo a ordem da apostila, é uma figura chamada anáfora, ou também conhecida como repetição, tá? Na apostila de vocês eu acho que está só anáfora, mas também ela é conhecida como repetição. Então, o que vai ser essa anáfora aí, barra repetição? Vai ser o quê? É a repetição de palavras para enfatizar a afirmação ou sugerir insistência e progressão, tá? Então vai ser uma repetição de palavras. Cuidado para não confundir a anáfora com o polissíndito, que é aquele que repete os conectivos, tá? Então, polissíndito repete conectivos. A anáfora vai repetir palavras mesmo, para dar essa ideia de enfatizar o que está se afirmando, né? Ou também, às vezes, para sugerir uma insistência ou fazer uma progressão ali. Então, vamos entender, eu coloquei aí um exemplo de cada, um exemplo de afirmação, de insistência, de um exemplo de afirmação e um exemplo de progressão. Vamos ver o primeiro exemplo, vai estar assim. O surdo pede que repitam a última frase. Então, está dando uma ideia de insistência, ó. O surdo pede que repitam a última frase. Beleza? Bem tranquilo essa aí. Segundo exemplo. Tudo parado. Parado e morto. Então, tá aí dando a ideia de afirmação. Tá afirmando, ó. Tudo parado. Parado e morto. Então, vai ter essas repetições aí para dar essas ideias, né? De insistência e de afirmação. E o terceiro exemplo. O mar foi ficando escuro até que se apagou. Então, é uma progressão, olha só.
o mar foi ficando escuro, escuro, até que se apagou. Então tá dando uma repetição aí que sugere uma progressão. Então, a anáfora ou repetição, né, vai ser o quê? É uma figura de construção onde acontece repetição de palavras para enfatizar a afirmação ou sugerir também insistência e até mesmo uma progressão, ok? Então essas foram as figuras de construção. Agora a gente vai ver as figuras de som, harmonia, certo? Eu vou deixar os resumos, as retomadas dessas figuras de construção e das figuras de harmonia para a próxima aula, porque eu estou organizando uma próxima aula, que vai ser a última aula de figuras de palavras, para revisar geral, todas as 4, as figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras de construção, as figuras de harmonia, e trazer uma série de exercícios para a gente fazer durante essa aula, tá? Então, essa aula aqui que a gente está tendo agora, de hoje, não vou trazer exercícios, não. Vou deixar para a próxima aula de figuras de pensamento, de figuras de linguagem, ok? Aí lá eu vou trazer exercícios para a gente poder resolver aqui, certo? E lembre-se de fazer os exercícios que eu deixei na última aula aí de figuras de linguagem, que são os exercícios da apostila, que eu vou estar corrigindo eles também na próxima aula de figuras de linguagem. Então vamos lá para as figuras de som, harmonia, ok? Que tem a ver mesmo com som, com harmonia, a gente vai entender. Elas são bem autoexplicativas. Então vamos dar sequência aí e ver a primeira figura de som, harmonia. Para começar, as figuras de som, harmonia, elas são só 4, se não me engano, 4 ou 5. Então, são 5. Então olha só, a primeira aí é a aliteração. Então o que vai ser essa aliteração? É a repetição de sons consonantais, sons das consoantes, ok? Quando você tem uma repetição assim de sons consonantais. Ó, repetição de sons. As figuras de som, harmonia, tudo tem a ver com som, né? Então, olha só. O exemplo. Eu trouxe um exemplo aqui porque é bem simples essas figuras de som, harmonia. Então, olha só esse exemplo aí. Todo mundo já viu essa frase. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, olha só, a repetição de sons do R aí. Ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, é uma repetição de sons consonantais. É bem autoexplicativo. Então, aliteração, repetição de sons consonantais. Vamos passar para a próxima, então. Eu falei que é 5, mas são 4. Só para corrigir aí, tá? Então, vou passar para a próxima aí. Agora vem a paranomásia. Então, o que vai ser a paranomásia? Também tem uns nomes estranhos, né? As figuras de som e de harmonia. Paranomásia. Repetição de palavras cujos sons são parecidos. Então, a gente tem várias palavras na língua portuguesa, até na língua de outros idiomas também, né? Que existem palavras com significados diferentes, mas que elas são bem parecidas, tanto na forma de escrever como no som, né? Então, essa figura de som harmonia ela é chamada de paranomásia, quando acontece essa repetição de palavras que têm sons parecidos, têm pronúncias parecidas. Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui, que vai ficar muito claro. O cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Né? Então, você tem duas palavras que são parecidas. Ó. Cavaleiro, que é o próprio cavaleiro, né? E cavalheiro, que é um cara educado. Então, olha só. O cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Então, você tem essa repetição de palavras cujos sons são parecidos, mas as palavras têm significados diferentes aí. Então, quando acontece isso, a gente tem a paranomásia. Então, vamos seguir aí. E a terceira figura de som-harmonia é uma figura chamada assonância. Assonância
Essa aqui tem a ver com som mesmo, ó. Assonância. O que é assonância? É repetição de sons vocálicos, né? Som dos vogais, sons vocálicos, ok? Aí eu peguei esse exemplo que é um pequeno trechinho aí de uma frase do Fernando Pessoa. Olha só. O que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Tá vendo? Você tem uma repetição de sons vocálicos muito forte aí, ó. O que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Ser eu mesmo, de meu ser me deu. Então você tem aí essa repetição aí de sons vocálicos. Quando ocorre esse tipo de repetição, a gente vai ter a figura de som harmonia conhecida como assonância. Bem tranquilo, bem de boa. E para fechar as figuras de som e harmonia, nós vamos ter a onomatopeia. Essa aqui eu acho que você já é mais familiar, né? Onomatopeia é quando tem a inserção de palavras que imitam os sons, né? Por exemplo, você está lá numa revista em quadrinhos, uma bomba explode, tem lá um bum. Ou então alguém bate na porta, tem lá toque-toque. Então, essas coisas que imitam os sons, tá? Isso aí vai ser chamado de onomatopeia. Geralmente tem muito em desenho animado, em revista em quadrinhos, tá? Onomatopeia. Então, olha, eu coloquei 2 exemplos, ó. Não aguento o tic-tac desse relógio. Tic-tac é o som do relógio, né? E o outro exemplo aí, ó. O bumbo retumba e morre. A retumba é o som do bumbo. O bumbo retumba e morre. Ok? Então, quando você tem essas palavras que imitam os sons, aí vai ter essa figura de som harmonia conhecida como onomatopeia. Então é isso, pessoal. Essas foram as figuras de som harmonia. Elas são bem tranquilas, bem. O mais complicado é você lembrar os nomes, mas a função delas é bem tranquilo, né? A literação, paronomásia, assonância e a onomatopeia. Aí eu vou fazer tipo apanhado de todas as figuras de linguagem na próxima aula. Vou deixar para a próxima aula de figuras de linguagem, que vai ser a última, na aula de sexta que vem. Aí eu vou trazer as figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras de construção, as figuras de som, harmonia, e vou passar uma por uma bem rapidinho, só para a gente relembrar elas. E vou trazer uma aula mais de exercícios sobre essas 4 figuras aí. Vou trazer uns exercícios para a gente fazer aqui durante a aula. Aí vai ser aquele mesmo esquema do exercício que eu trouxe na aula passada. Eu jogo a questão, dou um tempinho, vocês dão um pause aí no vídeo, tenta responder, depois eu volto com as respostas. E vou trazer também a correção dos exercícios da apostila. Lembrando que os exercícios da apostila que eu pedi para vocês fazerem relacionados aí às figuras de linguagem é do exercício 9 até o exercício 13. Quem ainda não fez nenhum exercício da apostila pode fazer desde o 1 até o 13, tá? Os primeiros exercícios vão ser das matérias que a gente viu anteriormente lá nas aulas presenciais. Então, quem não fez, pode fazer. Quem tiver alguma dúvida aí, pode me mandar as questões, as dúvidas, tanto aqui nos comentários desse vídeo, quanto no meu e-mail, ok? Então, a gente vai ficar por aqui com as figuras de som e de harmonia. Então, pessoal, como sempre, dúvidas. Vamos falar de dúvidas. Olha só, eu já gravei, acho que 3 vídeos, né, para vocês aí, e até agora não chegou nenhuma dúvida para mim, nem no e-mail, nem aqui nos comentários, né? Eu tô entendendo que vocês estão entendendo, né? Quem tá vendo aí, quem tá assistindo os vídeos, então se vocês estão entendendo, não tem dúvida, né? Mas é bom vocês retirarem as dúvidas, porque agora, como a gente está fazendo esse formato, a gente está tentando em outros meios para interagir com vocês, mas ao vivo, assim, a gente está vendo uns outros programas aí. Mas enquanto isso, vocês podem mandar as dúvidas aí. Então, tô deixando meu e-mail de novo, ó, thiagoabreu@hotmail.com. Mande as dúvidas lá de qualquer uma das matérias que eu já deixei aqui no vídeo e nos vídeos, e também das matérias que foram explicadas lá presencialmente, né? Quando a gente estava tendo as aulas presenciais lá.
É, é lógico que isso é uma medida provisória que a gente está fazendo aqui para não deixar vocês aí sem as aulas. E mandem as dúvidas, tá? Qualquer dúvida sobre qualquer coisa que eu expliquei aqui, pode mandar. Ou comenta aqui, manda, deixa aqui no comentário, né? Quem não prestou atenção, eu deixei o link do livro que eu indiquei na aula sobre a segunda aula sobre desenvolvimento. Eu indiquei o livro lá da Arlete, né? E eu deixei o link na descrição do vídeo. Só procurar lá que vocês vão achar um link de uma página que você pode fazer o pedido do livro, ok? Então, na aula passada eu vou trazer, não, na aula que vem, vou trazer uma aula mais só de exercícios sobre as figuras de linguagem, para a gente fechar aí esse ciclo dessa matéria, ok? Então a gente fica por aqui, até a nossa próxima aula então.